Então, boa noite a todos. Apareceu aí para vocês que está gravando, né? Tomara que Sim. tenha. Apareceu, que bom. Então, como eu disse, né, nós temos diversos tipos de obra: edificação, né, ponte, viaduto, túnel, uma pista de pouso no aeroporto, né? A totalidade das obras de engenharia civil, elas envolvem o solo, né? Nós fazemos um programa, um cálculo estrutural, né? A gente vai lá e faz aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, né? Vamos admitir o Mateus, né? Eu vou lá, eu utilizo o meu programa TQS de cálculo estrutural, por exemplo, né? TQS é um programa, um dos programas do Brasil, né? Ele é até um programa em várias línguas, né? Está aparecendo, ele está começando a rodar aí na tela, vocês estão vendo. Ele faz o cálculo estrutural e ele fornece uma série de coisas, né? Uma série de informação. Inclusive, ele trabalha com AutoCAD, ele trabalha com Revit, tudo BIM, né? Por exemplo, aqui, vamos ver aqui, ó, né? Vamos ver aqui, por exemplo, eu fiz esse cálculo aqui, ó. Vou entrar no modelador, né? Eu coloquei as paredes, né? Coloquei as paredes, quantos pavimentos tem, coloquei através de um processo de sondagem, eu coloquei a resistência do solo, né? Coloquei a resistência do solo e começou a falar meu celular, e ele me calculou a fundação ideal aí. Ele já pôs as sapatas, que ele mostra até em 3D, né? Ele faz a modelagem em 3D, aí que nós estamos vendo aqui, né? Ele faz a modelagem em 3D, né? Ele mesmo dimensionou o tamanho da sapata, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quem segura toda a estrutura de uma edificação, de uma ponte, né? Quem que é? Quem faz isso é o solo, né? Por isso que nós temos que compreender o solo, porque a estrutura tem a função de suportar aqueles esforços que tem na estrutura de forma adequada para não ter o colapso, né? Essa é a função da estrutura, de suportar os esforços, mas, ao mesmo tempo, ela tem a função de transferir todos esses esforços para as fundações. E as fundações vão converter esses esforços em valores adequados, né? Em valores adequados com a capacidade de resistência do solo, né? Com os valores adequados para que o solo resista e não tenha problema de fundação, né? Com um recalque diferencial, por exemplo, né? Não tem esse tipo de problema. Então, pessoal, o que eu volto a falar, a gente tem sempre que lembrar que quem resiste, quem suporta todos os esforços que existem em uma edificação, inclusive o vento, né? Inclusive o vento, é o solo, né? A estrutura absorve, né? A estrutura em si, as vigas, os pilares, as lajes, elas absorvem para manter a estabilidade da edificação, mas, ao mesmo tempo, a estrutura serve para conduzir os esforços aonde? No solo, para o solo. E as fundações, as sapatas, as brocas, as estacas pré-moldadas, as estacas escavadas,
os tubulões, né, que são os diversos tipos de fundações, eles convertem todos esses esforços em uma tensão admissível para o solo, né? Então, para nós, engenheiros civis, conhecer as características do solo e saber a sua origem, como é que ele se comporta, né? A sua resistência, é fundamental, né? Então, que essa matéria comece. Nós já vimos muita coisa interessante na disciplina geologia e mineralogia, né? Nós vimos a origem das rochas, as rochas magmáticas, né? As rochas extrusivas, as rochas intrusivas, o granito, o basalto, o quartzo, né? Uma série de coisas. Por quê, pessoal? Por quê? O solo tem origem na intemperização das rochas, né? As rochas sofrem aquele processo, né, de sol, de chuva, de pressão, e com os milhões e milhões de anos, né, que são contados desta forma que é contado o tempo em geologia, milhões e bilhões de anos, aquela rocha, né, vai sofrendo a intemperização, né, e vai se tornando solo que a gente conhece, né? Solo de origem basáltica, né? Solo laterítico, solo que a gente fala muito da terra roxa, né? Tudo isso tem origem nas rochas. Era a rocha que, com o tempo, pela intemperização, foi se tornando solo. Ok, pessoal? Né? Então, lembrado disso aí, né? Então, vamos sair desse programa aqui. E vamos retornar à nossa aula de hoje, né? Que é a unidade 1, né? S1. Então, é esse, pessoal. Esse é o motivo, né? Por isso que nós temos que estudar a mecânica dos solos, né? Por isso que porque é fundamental para o engenheiro civil, né, ter o entendimento. O entendimento da origem dos solos é de suma importância para os projetos de engenharia, né? Porque eles utilizam, o solo a gente utiliza, nós engenheiros, como apoio, né? Como apoio das estruturas, das edificações, né? Como material de construção, né? Quando a gente utiliza o solo como material de construção, no talude, né? Na barragem, né? Naquelas barragens, tanto de água quanto aquelas barragens de rejeitos lá de Minas, né? Que algumas, infelizmente, colapsaram, né? Então, a gente usa como suporte da estrutura, das nossas estruturas de uma ponte ou de um viaduto, né? Aliás, só reforço, ponte é aquilo que o rio passa embaixo. O engenheiro chama de ponte é quando o rio passa embaixo. Quando não tem rio embaixo, é viaduto, tá? Então, vamos seguir aqui, né? Com a nossa aula. Aqui vai ser, né? Aqui vai ser como o nosso conteúdo, né? Do nosso semestre aí. Deixa eu pegar aqui minha mesa digitalizadora para poder escrever aí. Alguém quer falar alguma coisa? Tem que interagir, né? Tratamos em 7, né? Aqui já entrou aqui. Ó, nós vamos ver, ó, na unidade 1,
origem e propriedade dos solos. Né? Formação do solo, né? Tamanho das partículas e plasticidade dos solos. Né? Aí nós vamos precisar fazer um ensaio, né? Em laboratório. Tem muito ensaio, essa matéria tem muito laboratório, né? Nós vamos ter que nos dirigir à unidade lá, nesse período de acolhimento, né? Nesse período de... Vai ter aula prática, professor? Vai, teremos aula prática, é importante, né? E aí, nós vamos fazer, ó, o ensaio de determinação dos tamanhos das partículas e plasticidade do solo. Né? Então, nós vamos fazer um ensaio com peneiras, né, padronizadas pela BNT, pegar uma amostra de solo, né? Nós vamos pegar lá nós vamos pegar umas peneiras, né, que tem a, a granulametria, né, padronizada pela BNT, colocar uma amostra de solo lá, né, colocar uma amostra de solo, deixa eu ver quem quer entrar aqui, Rodrigo. Nós vamos pegar lá essa amostra de solo, colocar nessas peneiras, aí lá tem a peneira vibratória, né? Tem aquela, você põe uma peneira em cima da outra, liga o agitador, né? Vibratório, e ele lá deixa alguns minutos ligado, né? E ele mesmo faz a separação. Daí é só pegar cada bandeja com a sua peneira normatizada e pesar, pegar aquela amostra, e daí a gente vai construir a curva granulométrica do solo, que é de fundamental importância para nós aí, na nossa atividade profissional. Vamos seguir aqui. E aí, com essas propriedades do solo, a gente encerra a unidade 1. Né? Daí nós vamos partir para a unidade 2. Né? Relação entre fases e classificação dos solos. Né? O que são as fases do solo? O solo ele é composto do material sólido, né? Daquele material sólido, que tem origem nas rochas. Né? Que tem origem nas rochas. Que mais? Daí ele vai ter aqui uma parte, ó. Vamos desenhar. Né? O solo, né? Algo deu errado, voltou, né? Ele vai ter uma parte que é a água dentro do solo, né? Então, essas são as fases. Uma parte é a água, né? Aqui ali é os grãos, e aí nós vamos ter uma outra parte, né? Nós vamos ter uma outra parte que alguém sugere que seja. Né? O que tem no solo? É o ar, professor? O ar, exatamente. E daí nós temos o ar. Né? Então, opa, risquei em cima do sólido aí. Então, essas são as 3 fases que compõem o solo. Né? Essas são as 3 fases que compõem o solo. A parte sólida, né? O sólido, a água e, como disse o Samuel, que ganhou 100 pontos por isso, o ar. Então, o solo, né, ele é o que? Ele é trifásico, pessoal. O solo, né, ele é trifásico. Ele tem a parte sólida, a parte líquida, que é a água, e a parte gasosa, que é o ar. Né? Isso é importante, né? E eu também fico me antecipando, né?
a compreensão de como se comporta a água dentro do solo é fundamental, né? É fundamental para a gente, né, nós termos esse entendimento de como a água se comporta no solo, né? Como é que ela vai se comportar, certo? Inclusive, nós vamos estudar até areia movediça, né? Aqui no Brasil, né, a gente não vê, é raro a areia movediça, mas ela existe, né? É lógico que ela não afunda as pessoas e matam, né? Mas ela existe, né? De repente, um animal morre, né? A gente não morre porque a gente sai, né? Mas você pega um animal pequeno, um cão, um coelho, que se cair se ele cair numa areia movediça, né? Ele afunda mesmo, né? É que nós sai, porque é justamente aonde que é o comportamento da água no solo. É que a água, ela faz o que ela faz, quando ela equilibra, ela consegue equilibrar, né, o peso do sólido, ela não gera esforço nenhum de sustentação. Então, o que, que acontece? Aquilo que cai, afunda, né? Aquilo que cai, afunda. Porque a água, ela cria uma... Né? Quando você entra na água, a gente não falam, por isso que faz hidroginástica, né? Porque a água alivia o peso das... Né? E se a água tiver numa situação que ela alivia o peso, por exemplo, vai afundar. Né? É isso que nós vamos ter, nós vamos entender, né? Entender o comportamento da água no solo se a gente conseguir passar isso em vocês, para mim já pode se matricular, só pode pegar o diploma amanhã. Né? Então vamos lá. Daí nós vamos entrar nos índices físicos, né? Aqui, o que seria o índice físico? Pô? O índice físico seria assim, teor de umidade do solo, né? Quanto que aquele solo tem de água, por exemplo, peso específico do solo, peso específico do solo seco, né? São todos, nós vamos calcular isso em alguns em laboratório, né? Índice de vazios do solo, índice de porosidade do solo, né? Grau de saturação. Quando é que falar, vocês já ouviram muitas... Né? O que quer dizer saturado? O solo saturado quer dizer que todos os espaços possíveis que a água, né, possa ocupar dentro do solo, né, a água já ocupou. Então a gente fala que o solo está saturado. Né? Tudo que ele poderia, esses vazios que tem no solo, a água ocupou todos eles e expulsou o ar que estava lá, né? Nós falamos que o solo está saturado. Nós vamos calcular índice de saturação. Aliás, quando a gente fala compactação do solo, que vocês observam, às vezes, fazendo estrada, pipa, né? Jogando a molha, o solo, daí vem o rolo, passa, né? O que ele está fazendo? Nós determinamos o teor de umidade ótimo do solo, né? Qual é a quantidade ótima de solo, de água para aquele solo, daí o rolo compressor passa fazendo o quê? Tirando o ar.
né? Então, a compactação já estou me adiantando, né? Mas vamos conversar isso depois, né? Mas em detalhes, inclusive fazendo ensaios, né? Então, nós podemos dizer assim, compactação do solo é quando a gente retira o ar do solo, né? A gente passa aquele rolo lá para tirar o ar do solo. A compactação, a gente elimina o ar. Teve um recalque por adensamento do solo. O adensamento do solo ocorre quando a gente elimina a água do solo, né? Que é uma coisa que às vezes dura 100 anos, né? O recalque por adensamento de uma fundação. Às vezes duram 100 anos, né? Porque é a expulsão, quando ocorre o adensamento do solo, é a expulsão da água, né? O adensamento, você expulsa a água. A compactação do solo, você expulsa o ar. Certinho aí, tá dando? Tô indo, né? Então, vamos lá. Vamos ver a classificação dos solos, né? Como que os solos se classificam. Ensaios e índices físicos e expansibilidade dos solos, né? Ensaios em laboratório, nós vamos determinar alguns índices. Né? Que vamos fazer justamente aí a compactação do solo. Né? Quais são os princípios gerais da compactação? A compactação no campo e o ensaio Proctor. Né? Ensaio Proctor, nós vamos determinar se a quantidade de água, né, e a compactação do solo foi a ideal para aquela sua determinada aplicação. Tá? Isso aí em laboratório também. E com isso aí nós vamos, né? Lembrando que a compactação, como eu disse, é a expulsão do ar, né, do solo. E daí nós vamos na unidade 4, né, água no solo. Né? Estudo da água nos solos, fluxo da água nos solos e a condutividade hidráulica dos solos. Também, através também de alguns ensaios, né? Nós vamos realizar aí também, para verificar com os aparelhos, né? Solo na presença da água, né? Isso é importante também. Então, esse vai ser o nosso conteúdo, pessoal, né? Esse semestre, tranquilo, tá? Estamos aqui à disposição sempre para qualquer coisa. Então, vamos agora dar continuidade à aula de hoje, né? Quais são as implicações, né? Quais seriam as implicações geotécnicas nas obras de engenharia devido ao tipo de solo presente, né? Quais seriam as implicações? Que aspectos da formação dos solos e características que possibilitem essa distinção dos tipos de solo, né? Vamos ver também. Né? Quais são alguns eventos que nós, né? Projeto de sapatas, né? Por exemplo, desenhados sem escalas, né? Daí me chamaram para ver uma fundação no litoral, que a pessoa que fez o cálculo da sapata, né? Ele só colocou o pilar e a medida da sapata, o pilar e a medida da sapata, né? Ele só fez isso.
Só que na hora que forem executar a obra, né, na hora que pegaram realmente na medida real, 1:100, né, uma sapata tudo batia na outra. Né? Que é um cuidado, né, que tem que se ter na hora que se faz um projeto. Infelizmente, essa pessoa não teve, daí me chamaram, o que iam fazer lá? Né? O que iam fazer lá? O que vai se fazer lá? Né? As sapatas todas... Então, a solução foi fazer um radier, né? Radier é uma fundação, né? Vamos dizer, não é uma laje, porque laje é uma outra coisa. Mas o radier é uma infraestrutura parecido com uma laje, né? É uma laje no solo que você daí faz a edificação em cima dela, né? Só que ela só é utilizada em edificações de um pavimento térreo, no máximo 2 pavimentos, né? Porque é uma fundação para solos mais modestos em termos de resistência, né? E vamos lá. Sondagem do solo para a fundação, né? Fazer as sondagens, né? Muitas vezes, né, a pessoa quer economizar e não precisa fazer. Precisa, né? Você, como engenheiro, você é o responsável técnico pela obra. Então, você precisa que seja feita uma sondagem. Em algumas situações, você vê uma obra do vizinho também está em execução, você pode ir lá e perguntar para o engenheiro da obra, outra obra próxima, que tipo de fundação você usou para se ter uma noção, para se basear, né? Mas a fundação é essencial. Tem situações também de solo contaminado, que vocês veem muito aí em notícias de jornal. Fizeram um conjunto habitacional. E tem também o Shopping Center Norte, né? Que teve que ser fechado alguns anos atrás, porque começou a aparecer cheiro de gás, né? Risco de explosão, porque ali antigamente, né, era um pântano, né? Na verdade, o shopping, onde era o Shopping Norte, aqui na Marginal, em São Paulo, ali era um pântano, né? E provavelmente teve alguns depósitos, né, de lixo lá e teve gás, formou gás no subsolo e daí começou a aflorar, né? Daí tiveram que fazer um tratamento, né? Colocaram dutos para escape do gás, que provavelmente está até hoje lá ainda, né? Lençol freático elevado, né? O que é o lençol freático? O lençol freático é o nível de água, né? É o nível de água que tem no solo, né? Vocês sabem que o solo, né, tem água, não sei se todos têm esse conhecimento, né? Essa noção. E às vezes, no litoral, às vezes, a 100 metros da praia, né, mesmo na praia, ali do lado, quando a gente brincou, faz um buraquinho e aparece a água. Esse é o lençol freático. E às vezes isso se estende, dependendo da região aí, né? Da região. Então, às vezes você vê no litoral que o pessoal, você vai às vezes em algumas residências, né? Ou vai em algum hotel, você nota que a piscina era um pouco acima, né? A piscina é um pouco acima do nível da área externa. É porque ele procurou fugir o fundo da piscina do lençol freático, né? Porque se ele faz o fundo da piscina atingido pelo lençol freático, não tem jeito, pessoal. A água, quando chega, ela levanta a piscina, né? Ela vai levantar aquela piscina. Então, às vezes, ele sobe um pouco para fugir do lençol freático. Aí nós temos troca de solo, importação de solo, né? Para fazer a troca de solo, você tem que trazer o solo do lugar. Aí nós temos também, por exemplo, esse prédio no centro de São Paulo que está escrito aí, é um prédio ali no Vale do Engabaú. Ele começou a recalcar, descer, né? Inclinar, e não tinha como mexer. O que foi feito? Fizeram um circuito frigorígeno, isso lá está até hoje, né? Esse circuito frigorígeno lá embaixo na fundação, ele congelou, né, a água
ele congela a água, ele está em funcionamento permanente e parou a inclinação do prédio. Tá? São soluções técnicas. Porque também tem algumas situações que você perfura um poço artesiano, um aqui, outro lá, vai mudando a situação das águas subterrâneas, né? Você muda a estabilidade das águas subterrâneas. E aí, como a água ela influencia direta o comportamento do solo, né? Tem a extração pelo poço artesiano na água subterrânea, tem algumas situações que dá algum recalque diferencial nas edificações aí, né? E tem aí, como nem sempre se faz sondagem, são aquelas situações que o cara vai lá e pergunta para o vizinho, você fez sondagem? O que deu aí e tal, né? O que deu aí? Daí a pessoa vai lá e fala que foi tal tipo de fundação que ele está usando, né? E aí ele repete aquela fundação, né? Ele repete aquela fundação. Né? Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Alguém quer conversar alguma coisa, falar alguma coisa? E as horas? Por Então, enquanto, vamos não, seguir. professor. Tá. Pode Então, continuar, vamos professor. aqui, vamos lá. Ver aqui uma imagem, né? Meio assustadora, né? Esse é um movimento de terra, né? Né, pessoal? Movimento de terra e né, um deslizamento de terra, que é tudo que a gente precisa evitar, né? Nas nossas obras, né? Por isso que nós precisamos estudar mecânica dos solos aqui, né? Já passou. Aqui também, ó. Aqui também nós vemos aqui, ó. Aí é um prédio, né, em Ubatuba, né, com problema de fundação também. Né? E aí a questão é o seguinte: foi o solo que teve algum problema, a fundação mal não, um dimensionamento que não atendeu os esforços do solo, ou foi na hora que, ou teve um carregamento excessivo, ou então na hora de estudar o carregamento, né? Porque hoje os programas de computador, pessoal, você tem que indicar, aquela laje tem tanto de carregamento. Ou a pessoa esqueceu de colocar qual o carregamento naquela laje, e daí ele calculou, né, menosprezou, né, o carregamento e deu esse tipo de inclinação. Aí não tem solução, aí foi demolido, o prédio foi demolido, tá? Aí realmente não teve solução. Aí foi a demolição. E aqui tem também, o pessoal, queria mostrar para vocês que nas fundações, aqui você faz, às vezes a pessoa tem que estudar também os prédios vizinhos, né? Você tem que fazer uma análise dos prédios vizinhos, porque aqui é um bulbo de tensões, ó, que esse prédio ocasiona no solo, né? Daí ele vai lá, tem uma outra obra do lado que ocasiona o mesmo bulbo, né? E aí tem então aquele bulbo de tensão que o engenheiro fez a previsão só para um, já vai ter uma interferência aqui, ó. Então é preciso também fazer essa análise com as edificações vizinhas, né? Na parte de solo, né? Para verificar como é que ele vai se comportar
e se precisa fazer algum outro tipo de tratamento aí, tá? Aí alguns conceitos, né? Aterro é aquilo que você... Aterro você remove a terra, né? O aterro você vai lá, faz um corte e remove a terra, né? E o talude aqui você só fez um corte, né? Você fez um corte aqui para abrir uma estrada, por exemplo, aqui. Você nota aqui, só uma observação, que você vê que o solo, né? Ele tem uma característica que permite, né, que nós vamos ver isso também, esse corte aqui quase vertical, né? Então ele tem o quê? Uma ótima coesão. O solo tem uma ótima coesão, né? É um solo coesivo, né, a gente fala, né? Enquanto se você pega, né, vamos exagerar, você tem areia lá. Se você abrir uma vala aqui na areia, ela não permite isso, né? Né? Ela vai sempre, ela não tem a mesma coesão, né? Ela não é coesiva, a areia. Então vamos seguir aqui. Temos aqui também um deslizamento de terra, né? Que são as fatalidades que sempre ocorrem aqui no país, né? Aqui outra também, em estrada acontece. Na hora que se faz uma estrada, um engenheiro responsável ele tem que fazer uma vistoria geral, né? Ele tem que fazer uma vistoria geral nos possíveis deslizamentos que possam ocorrer e também ele tem que mapear todo o fluxo de água, né? Todo o fluxo de água no entorno, né? Para que não ocorra esse tipo de coisa aí. Então, aí vamos entrar numa parte mais conceitual, durante a formação do solo, determinados processos, principalmente o intemperismo, né, com forte atuação, né, que é o caso do Brasil, nós temos forte atuação em países de clima tropical, como no Brasil. Então, as rochas, né, pelo intemperismo, elas se decompõem fisicamente e quimicamente, né? As rochas sofrem esse processo e ainda tem essas rochas, elas sofrem a decomposição pela ação biológica, né? Biológica. Por exemplo, humus, minhoca, né? Tudo isso altera a composição do solo, gerando o quê? Acúmulo de matéria orgânica, as folhas que caem das árvores, raízes, minhoca, que mais? Né? Tudo isso altera a composição do solo, né? Então, tudo isso nós precisamos entender. Então, a formação do solo, né, nós vimos já isso em detalhe lá em mineralogia, ela é resultado da ação conjunta de agentes ativos, que é o clima. É o clima, temperatura, chuva, o vento, né? E a biosfera. A biosfera é o meio, tudo aquilo que nós, né, nós vivemos, inclusive a atividade do ser humano, né? Inclusive, né? Inclusive a atividade do ser humano altera tudo isso daí, né? Faz essa alteração na composição do solo. Né? Então, mecânica dos solos e sua relação de compreensão com os problemas que tem na engenharia, né? Compreender a origem e as propriedades do solo e conhecer as características básicas dos materiais geológicos, né? O solo, como nós já falamos, mas eu já vou falando, já vamos estudando, né? O solo é constituído por matéria mineral e orgânica.
que é a fração o quê? É a fração sólida. A água, que é a fração líquida, e o ar, que é a fração gasosa do solo. Por esse motivo, é considerado, está escrito aqui, ó, um sistema trifásico, né? Tem na elétrica e no solo, né? Que é um sistema. As proporções de cada constituinte variam principalmente de acordo com a natureza desse, né? O solo é resultado de mudanças ocorridas nas rochas pelo intemperismo, né? Reforçando. Ações do vento, chuva, organismos vivos, processos físicos, químicos e biológicos, né, são responsáveis por este lento processo. Então a gente vê, pô, aqui onde eu moro tem uma flor, né? Aqui onde eu moro, pessoal, tem vamos ver se eu até mostro depois. Onde eu moro tem um afloramento rochoso, basáltico, imenso, é uma coisa imensa, imensa. A gente sobe lá em cima da pedra, né, para avistar aqui, né? Então é um afloramento, quer dizer, a rocha ela está visível na superfície, ela aflorou a superfície, e é um basalto, né? Porque o basalto, ele se forma, é uma rocha extrusiva, ele se forma pelo resfriamento do magma, né? Ele se força, é uma rocha magmática, né? É uma rocha extrusiva, né? Ele se forma pelo resfriamento do lava na superfície da Terra, né? O basalto, né? Então, reforçando, né? Ele se forma pelo resfriamento da lava devido a uma erupção vulcânica há bilhões de anos atrás. Então, aqui eu tenho esse afloramento rochoso aqui, maravilhoso. Só que daqui milhões de anos, essa rocha lá que você vai lá e dá porrada nela, ela vai virar solo. Ela vai sofrer um intemperismo, né? E esse processo leva milhões de anos. E ali que tem um interessante, que eu detectei, eu tirei até foto dessa rocha aí, depois eu mostro para vocês. Ela tem uma região que eu mapeei, que é onde escorre muita água e bate sol, e para vento, sol e água, ali já está virando solo. Você olha lá ela, não está um solo, mas ela já está com aquela estrutura de quem já está desmanchando, né? Ela está com a estrutura de quem já está desmanchando lá. Então, vamos lá aqui. Preciso parar de falar, né? Preciso falar também. Deixa eu ver o que é aqui. Então, aqui, daí tem aquele, nós vimos também em mineralogia, né, com maior detalhe, os horizontes do solo. Você faz uma vala no solo, né? Vamos lá. Você faz uma vala no solo, você faz uma escavação horizontal, né? E daí você entra nessa vala, você vai ver os vários perfis do solo, né? Você vai ver os vários perfis do solo lá. E conforme cada alteração de cor, presença de rocha, ou até chegar na rocha mesmo, na rocha maciça, na rocha sã, né, que é a rocha inteira, são os vários perfis que a gente chama dos horizontes do solo, né? Que a gente chama dos horizontes do solo. Que aqui, por exemplo, o horizonte O, né? O horizonte A, o horizonte E, o horizonte C. Você nota que no horizonte C você já começa a ver algumas rochas, ó, que estão em processo de degradação pelo intemperismo. Aqui em cima você pode ver uma ou outra, né? Mas aqui você tem aqui já o solo, a parte sólida, sem a presença de rocha. E aqui no O aqui, ó, você já tem a presença de muito material orgânico, né?
e inclusive seres vivos até no ar aqui, que é minhoca, né? E outras bactérias também que decompõem o material orgânico, né? Então, isso daqui nós chamamos dos horizontes do solo. É aquela escavação em vala que você ali analisa, né, o solo. Então, quando construímos uma rodovia, o mesmo, uma pista de pouso de aviões, qual seria a capacidade de suporte do terreno para essas cargas? Porque além do peso do avião, é lógico, ele tá tendo um empuxo, né? Mas na hora que ele bate, né, é uma carga muito grande, né? Ali o solo tem uma carga imensa que está atingindo. Temos que fazer um estudo do solo ali bem detalhado. Qual deve ser o dimensionamento da fundação rasa ou profunda, devido ao tipo de solo presente no terreno? Né? Como é que você vai escolher? Se você vai escolher sua fundação, se ela vai ser rasa, a fundação rasa, pessoal, muitos já sabem, mas a fundação rasa é aquela que você faz a sapata isolada, né? Ou usa um radier. Né? Até 3 metros a gente considera uma fundação rasa. Né? A profunda é aquela que você tem a cravação, você vê a estaca, pum, o martelete, cravando a estaca, até que a estaca dê a nega, né? A nega é quando ela penetra, ele precisa de muitas batidas para penetrar, por exemplo, 30 centímetros. Então, ele já está atingindo a resistência necessária para o projeto aí. Qual é a permeabilidade necessária que determinado solo deve ter para servir como material impermeabilizante para um lago de uma barragem, né? Você tem um lago de uma barragem, ele é natural, né? É lógico, você vai ter que estudar se naquele local dá para fazer o lago, né? A represa de uma barragem. O solo ele tem que ter uma impermeabilização natural, para não permitir o fluxo de água indo embora para águas subterrâneas, né? Para reservatórios subterrâneos. Né? O solo presente em uma encosta será estável ou não quando ela necessitar ser cortada, né? Que era o caso da estrada, né? Aquele caso, às vezes você vê algumas situações, tem algumas fotos aí, mas eu vou mostrar depois, porque não está aqui nessa aula, né? Você vai lá, como é que você vai contar em 45? Pode cortar em um ângulo maior, 90 graus, né? Tudo isso aí a gente estuda aí. Aqui nós temos esse exemplo icônico, né? Que é a Torre de Pisa, na Itália, né? Que ela tem por ter sido construída, por ter sido construída sobre um terreno de argila e areia, materiais pouco firmes para sustentar uma edificação daquele porte, né? Você vê, ela é bem alta, né? Ela é alta e ela é bem estreita, né? Então, a fundação aqui, né? Você lembra que a tensão, o que é a tensão? É a força dividida pela área, né? Então, a área aqui é pequena, né? A área da fundação aqui, ó. Olhando aqui, ó, em planta, né? Se fosse, né? Tivesse um... Então, a argila e a areia aqui não suportou, né? Não eram suficientemente firmes para suportar os esforços aí, né? Então, ela começou nesse período aí, nesses anos, dezenas, centenas de anos, começou um processo de inclinação. Hoje parou de inclinar, né? Não inclina mais, parou, porque eles injetaram num processo aqui na fundação, eles injetaram cimento, né? Uma espécie de cimento de alta resistência, né?
que estabilizou, pelo menos, e é recente, viu, essa injeção vamos ver se não fala a data aqui, acho que foi 2012, alguma coisa assim, uma coisa recente, essa injeção de cimento que estabilizou, né? É lógico que eles não iam endireitar a estrutura, porque ia perder o glamour, tá, do turismo, né? Não, mas ela está estabilizada, né? Então, muitos tipos de solos podem ser encontrados simultaneamente em um mesmo local e variar metricamente ou mesmo centrimetricamente em profundidade, né? Vocês podem, o solo ele varia muito, né? Então, nós temos aqui, ó, alguns horizontes, ó, de clima temperado, ó. Quando o clima temperado, que é o caso do Brasil, né? Nós temos aí o quê, ó? Nesse caso aí. Nesse caso do Brasil, nós temos... Opa, abriu o programa de novo aí, nossa. Ó, nós temos um solo, né? Ah, tá, esse primeiro aqui, ó. Deixa eu vamos baixar aqui. Ah, não vou por aí. Eu não estou diminuindo. Não está diminuindo. Ó, nesse pedalfera aí, então eu vou falar, nós temos o que aí? Um solo argiloso, né? Que é o clima temperado, que é o Brasil. É lógico, o Brasil, nós vamos ver, nós temos uma variedade de tipo de solos imensa, né? É um solo aí, nesse caso, é argiloso, rico em hidróxido de alumínio, né? E de ferro, né? E ele evolui extremos para virar um solo laterítico, né? Que é um solo problemático para a gente, né? Mas ele tem alumínio e ferro, que é o do lado, o solo, clima úmido. Aqui, pessoal, esse solo, clima laterítico, onde nós temos no Brasil? Onde nós temos um clima extremamente úmido, engenheiro, e que chove diariamente, hein? Sem ponto. Amazonas. Fala, não ouvi. Na Amazônia, professor. No Amazonas, exato, na selva amazônica, nós temos ali um solo laterítico, né? Ele é um clima tropical, muita chuva, né? É um clima muito úmido, né? Então temos um solo vermelho. Ele tem, quando fala, ele tem alto teor de óxido de ferro e hidróxido de alumínio. Por isso que nós temos lá a extração de alumínio ali, né? Em Carajás, né? Porque ali tem muito ferro, né? E alumínio também, a bauxita, né? Que é o minério do alumínio, né? É a bauxita. E ali nós temos muito ferro, né? Aliás, ali na Amazônia a riqueza ali é imensa, né? Se a gente pudesse, nós brasileiros, pudéssemos explorar ali os minerais que tem lá de uma forma sustentável para não estragar a natureza, meu, nós seríamos o país. Não tem, pessoal. Eu acho que nós teríamos que ser o país mais rico do mundo. Qual é o país que tem mais água doce do mundo? As maiores reservas, né, naturais de água. Nós temos aqui, aí, vocês, né, aqui na região do interior de São Paulo, vai até o Paraguai e Argentina. É o aquífero Guarani, que é o segundo maior do mundo. Qual que é o maior do mundo? É o que fica na Amazônia, que é o aquífero de Alter, né? Que está lá na Amazônia. Então, nós temos... É um segundo rio, né, professor?
É, nós temos, cara, o Brasil é o que tem mais água do mundo. O Brasil é o que tem mais minérios do mundo. O país não tem um encontro de. Já falei para vocês, né? Quem fez mineralogia já viu. Nós não temos um encontro de placa tectônica. Né? Nós não temos vulcão, nós não temos atividade sísmica, nada. Nós temos as melhores terras para agricultura, nós não paramos de bater recorde de produção de alimento para o mundo. Que falta para a gente ser um puta de um país onde nós temos, não podemos ter 100 milhões de pessoas sem esgoto. Nós temos que mudar isso. Cara, aqui tem tudo. No Japão, é terremoto todo dia. Lá no Japão, é terremoto todo dia. E é a terceira economia do mundo. Né? Vamos continuar com a nossa aula aqui. Né? E daí nós temos o última situação, que é o clima seco. Né? Vamos ver se faltou falar alguma coisa. Não, ali no Amazonas é aquilo lá mesmo, que é um úmido. Né? E daí nós temos ali a questão do... Vou voltar lá. Opa, está voltando sozinho. Aqui o clima seco, né? Que nós temos um solo lixiviado, né? O solo lixiviado é aquele lavado pela água, levou tudo, né? Nós temos lá muito arenito, calcário, né? Então esse é o perfil pedocal, né? Esse é o perfil, ele é caracterizado, olha, pela precipitação de substâncias devido à evaporação da água no clima seco. Né? A água aqui ascende por capilaridade, que é uma outra coisa que nós vamos estudar, a capilaridade da água. Né? Muita gente, a gente escuta falar, a água não sobe, a água sobe por capilaridade. Né? Por isso que muitas vezes em algumas casas, construções aí, vocês são até mesmo, vocês são, já viram isso, cúmplices. Você vê que a umidade sobe da fundação. O que está subindo? Por que sobe? A água sobe por capilaridade. Ela encontra com o solo, não fez a impermeabilização, não passou neutrol adequadamente lá, porque o pessoal da obra diz, já passei uma lei, não, passa mais uma, passa mais. Porque com o tempo pode comprometer a eficiência, a eficácia desse neutrol para fazer a impermeabilização das vigas baldrames, e aí começa a água por capilaridade, ela sobe até uma determinada altura, dando aquele aspecto feio de bolor ali na parte baixa da parede. Né? É a umidade, é a água que sobe por capilaridade. Tá? Aí, no caso, aí tem que, não adianta pintar só, né? Tem que ver uma forma de refazer essa impermeabilização do baldrame aí. Então, nesses perfis de horizonte, na hora que ele fala perfil, é aquele perfil, os horizontes do solo, né? Horizontes do solo. Podemos classificar, né, esses horizontes como A, representa uma camada superficial orgânica, né, que é onde cai folha, onde tem minhoca, onde tem atividade de bactérias, né, certo? Já o horizonte B corresponde à camada de solo residual, né? Solo residual. Né? Na hora que falou solo, não é o solo, é um solo residual, é aquele que foi feito, a rocha estava naquele local. Né? Na hora que eu falo assim, o solo é residual, a rocha, o solo é daquele local, teve a ação do intemperismo e a rocha ficou ali mesmo. Ela se transformou em solo naquele, então é um solo residual. Por fim, o horizonte C representa a rocha levemente alterada. Nós vimos que tinha pedaços de rocha ainda, né, que está em processo de deterioração, né? Ele está levemente alterado ainda até, como daqui milhões de anos ele vai virar, né? Ele vai virar
subir, né? Você sabe por que o entendimento do intemperismo é fundamental para o desempenho das obras de engenharia? Né? Por que é importante a gente entender como é que o intemperismo, para ver o que vai, para ter uma previsão daqui 50 anos, por exemplo. Porque esse processo promove mudanças nas rochas, modificando suas propriedades geotécnicas, né? São aquelas propriedades de resistência, aquelas propriedades aqueles índices que nós vamos calcular. Imagine a necessidade de executar uma edificação sobre um maciço de rocha alterado ou um solo residual. Você vai fazer uma obra lá. Então, você precisa estudar aquilo lá. Como é que ela vai estar? O que está fazendo ela alterar? É uma pressão muito alta de outras rochas nela? É a presença de água alterando, fazendo uma lixiviação no solo? Né? É isso que nós precisamos entender. Aqui a barragem, uma barragem, né, em Minas Gerais. Né? Agora imagine aí o estudo do solo que tem que ser feito nisso, né? É o estudo que tem que ser feito do solo aí, para que isso fique dessa forma por 100 anos. Né? Aqui, aquele lá, é a barragem lá de Brumadinho, né? Após o rompimento, né? A área no entorno após o rompimento da barragem. Aí é outro trecho dela também, após o infeliz rompimento da barragem. E aqui alguns elementos, né, de uma barragem, né? Mateus. Né? Aí nós temos né? Aqui ó, a parte alta, pessoal, é o montante, né? A parte baixa aqui é a jusante, né? Tem os filtros, né? Drenante, né? Para absorver, para a água não vir para cá e carregar, né? Essas partículas aqui promover um colapso aqui, né? Então você tem aqui, ó, a água que porventura passar pela proteção de impermeabilização aqui, alguma coisa passa. Então ela é coletada aqui e levada por um túnel de drenagem, ou então para um tapete drenante aqui, né? Aqui tem um tapete impermeável, né? Aqui não se pode, tem que se tomar cuidado de a água passar, né? Essa água aqui por baixo, ela passa de alguma forma, tá? Muito pouco, mas ela passa. Né? Mas esse volume, quando ela passa, ela tem que estar controlada, né? Daí isso daqui nós vamos ver mais em detalhes também, eu coloquei aqui só para a gente, né? Aqui tem uma cortina impermeável, para quê? Para evitar que se crie um fluxo aqui, ó. Que a água crie um fluxo paralelo aqui. O que ela vai fazer? Ela vai descalçar toda essa região aqui, ó. Ela vai descalçar toda essa região aqui, ocorrendo o colapso da barragem. Aí nós vamos entender isso mais adiante. Aí. Por hoje era só isso daí, pessoal, que é a unidade 1. Alguém quer falar alguma coisa? Nem vi as horas. 20h30. Alguém quer explicar alguma coisa? Conversar? Não, professor, tudo certo. Tudo certo aí, pessoal? Então, eu queria justamente, né, a gente ter entendimento da importância de você entender por que nós precisamos estudar mecânica dos solos para ser um bom engenheiro, né? Por que a gente precisa? Porque, né? Por que entender o comportamento da água e do solo junto? Que nós vamos fazer muito isso, né? Porque a água, em algumas situações, ela é amiga, em algumas situações, ela é vilã, né?
Para o solo, geralmente, ela é vilã. Agora, a água para o concreto, ela é uma amiga, porque se não tivesse concreto, o concreto não vai curar, não vai adquirir resistência após os 28 dias, né? Então, por hoje seria isso, pessoal. Desejo a vocês aí um restante de semana maravilhoso. Estou aqui à disposição, se quiserem criar um grupo de WhatsApp, né, para a gente se comunicar, né? Eu não sei se tem alguém, quem que seja o representante da turma aí, para que eu possa falar. Mas, eu vou deixar aqui o meu telefone, então, certo? Vou deixar aqui meu telefone, então, para me incluir em algum grupo aí. Ó, mudar a cor aqui, né? Então, é 995258469. Francisco Melara. Samuel, acho que quebrou a... Ai, caramba, voltou. Francisco Melara, né? Se tiver um grupo aí de representantes, um grupo da sala que vocês querem que eu mantenha informado, provas, trabalhos para entregar, criem um grupo da sala e podem me incluir aí, tá bom? Ok, Certo, pessoal? professor. Certinho, então? Certo, Jonathan? Belezinha aí? Ok, obrigado. Certinho, professor. Tranquilo? Tranquilo aí. Falou, então. Obrigado para vocês aí, pessoal. Vou encerrar a Boa gravação, noite. mas Fica eu com estou aqui Deus. ainda. Boa noite. Vai com Deus. Tá certo.